Boa tarde, gente linda! Vamos para uma live extra, terça-feira, 13h13, e o papo é sobre dinheiro. E para falar sobre dinheiro, pensar na abundância, que dinheiro tem a ver com autoconhecimento? Tudo, né? O que tem dinheiro a ver com energia? Tudo também, mas hoje, em especial, eu vou trazer uma convidada querida. Participamos juntas de uma mentoria, já tomamos um café virtual, a gente conversou, se conectou e ela vai se apresentar já, Rosa chegando aqui, né? Rosa chegando, a mulherada chegando e a gente vai conversar. Homens também são bem-vindos sempre, né? Ela já chegou aqui, a Rosa. Já convidei o pessoal do Curi Energia, grupo, comunidade que eu tenho. A gente tá chamando aqui as panteras, chamando vocês da nossa audiência. Vem tomar um cafezinho pós-almoço, ou vem almoçar, bater um papo aqui. Qual que é o objetivo? Como que o peso, né? Vou colocar aqui peso entre aspas, financeiro, pode afetar nossas emoções. Por que será que quantas pessoas, né, quando pensa assim nas 5 áreas da felicidade, finanças tá sempre ali na trava? Seja para homens, seja para mulheres. Quantas pessoas, né, infelizmente, trazem, né, nesse setembro amarelo a causa de sair dessa existência por não ter dado conta das responsabilidades financeiras. O que eu quero trazer aqui? Essa consciência, cuidar das nossas emoções, olhar com respeito, carinho e trazer o dinheiro para o nosso lado, não como um peso, e que sim a gente possa, né, dar a volta por cima. Tenho aqui a Rosa, a Regina também da área, olha só, pode trazer também contribuições pra gente, o quanto é importante olhar para o dinheiro como uma energia do bem, para essa existência, né, é a forma física da gente conseguir conquistar, é uma forma física também, eu aprendi com a Refornária, minha mentora, né, do método da Louise Hay, que é a forma de agradecer. Então, eu recebo alguma coisa porque eu comprei algo e o dinheiro, ele é a forma material de agradecer. E olha só, ele tá tão energético que a gente nem mais quase pega na mão, né? Então, eu vou chamar a Rosa aqui. Primeiro, agradeço o tempo dela, agradeço o tempo de vocês que vão chegando. Vai ficar salvo aqui nos nossos perfis. É sempre um prazer servir e contribuir. E é um tema que, assim, a gente vai puxar numa live, mas existe, assim, a própria Louise Hay tem um workshop de 3 horas só para falar sobre prosperidade e dinheiro. Quando a gente trabalha sistêmico, quantos momentos a vida financeira começou a fluir após a gente aprender que enquanto a gente olha para o dinheiro, ele não vem. Já ensino para o meu filho a responsabilidade de honrar o dinheiro, né? Respeitar, trazer ele como nosso aliado. Então, assim, nosso objetivo é que a paz chegue até vocês, que o dinheiro não seja um peso, mas que seja, assim, a bênção para todos, né? E ele está disponível para todos nós. Eu tô com a minha mão um pouquinho ainda com resíduos de amora. E, sabe, parafraseando aqui, uma árvore de amora, ela tá caindo de tanta amora, ela tá disponível para todo mundo aqui onde eu moro, são 51 casas, 3, 4 no máximo, desce lá, pega uma sacolinha, uma bacia e pega a amora, e quanto mais amora a gente pega, mais amora brota, ao ponto que amoras caem no chão. Quantas vezes vocês já pararam para pensar o quanto de abundância a gente tem? E eu acredito, assim como Louise Hay falava, que nós temos, assim, uma abundância de dinheiro, uma abundância de felicidade, uma abundância de muita coisa. Mas quantas pessoas estão dispostas a ir até fazer a sua parte? Então, assim como eu desço lá para pegar a amora, outras 40 e tantas pessoas poderiam descer também para pegar. De manhã, de noite, no final de semana. A árvore tem mais amora do que dá conta. E a prosperidade é exatamente assim. Tem mais dinheiro, o suficiente para que cubra todos. Só que só tem algumas pessoas que estão honrando e olhando para ele, com esse respeito, não como um peso. Então, dito isso, né? Boa tarde, Alê. A Rê já tinha falado oi, a Silvinha, a Nayara, as mulheres aqui maravilhosas, elas sabem que se a gente olha para o dinheiro,
ele não vem. Então eu tenho certeza que se vocês fossem minhas vizinhas, vocês estariam vindo aqui pegar amorinha aqui na minha amoreira, porque é sobre isso. Nós somos, nós fazemos e nós temos, né? Então eu já me sinto próspera e abundante, e eu vejo abundância em tudo, sabe? Eu vejo abundância ali na amoreira, eu vejo abundância também quando eu vejo a graminha aqui do meu quintal que cresce um tanto, e também, sabe, abundância em tudo. Todos os dias, é tão gostoso. Hoje eu acordei, recebi uma mensagem. A minha última cliente eu atendi ontem, era 9h15 da noite. E a gente fez um processo muito importante. Ela estava sem paz, ela estava assim muito angustiada. Quando a gente terminou, ela estava sorrindo, ela estava leve. E aí hoje de manhã ela me mandou um áudio, ela me mandou um depoimento que, caramba, que luz que ela veio. Ela falou assim, eu tenho certeza que foi a nossa sessão. E eu penso assim, eu não sou curandeira. Ela acessou o poder dela, mas eu fui o quê? A pessoa que trouxe as ferramentas na hora certa. Quanto custa a sua paz? Quantas vezes a gente adia de se cuidar, de passar uma hora, às vezes, como eu falei, às vezes uma sessão pode ser uma baita virada de chave, né? Esses dias eu fiz a mesa radiônica em grupo estelar, e lá no meio dos depoimentos uma cliente minha colocou assim, eu vou falar aqui no grupo. Algum tempo atrás a Paty me constelou, a gente fez uma constelação e era sobre dívida emocional, e ali eu acessei. E ali, hoje, né, foi dia 9/9, ela falou, hoje, 9/9, eu estou liquidando a minha última pendência financeira, física, porque eu tive a oportunidade de olhar e ressignificar a dívida emocional que eu tinha para com o meu esposo. Às vezes a gente pensa que com pai, com mãe, no caso ela estava direcionando isso. Então olha só, de repente um mundo de contas, um nome lá pesando em dívidas, um investimento no autoconhecimento, um investimento em olhar para o que era preciso, abriram as portas. Então é sobre isso, tá? Rosa, simbora. Ô Nalu, maravilhosa, seja bem-vinda. Vou chamar aqui a Rosa. Se vocês tiverem perguntas, faça perguntas, porque essa live é para interagir mesmo, tá? Ela vai contar um pouquinho dela e na perspectiva prática, né? Porque como a gente pode auxiliar as pessoas para não ter tanto sofrimento no coração, né, Rosa? Já fiz aqui uma abertura. Olá. Né? Muito bem-vindo às mulheres que chegaram. Né? Olha só, que eu amo live com participações. Coloquem perguntas, coloquem assim, eu acho que tá tudo a ver. Não, tem nada a ver, pode falar também. É isso, Paty, por trás dos números tem uma pessoa. Então aí, vamos falar da pessoa que tem crenças. O que essa pessoa trouxe ali de crenças? Essa pessoa passando pelas situações da vida. Hoje a gente tá bem, de repente vem uma pandemia que balançou a vida de todo mundo. Um dia a gente é solteiro, né? Eu estava lembrando assim, 12, 13 anos atrás, eu tinha uma condição financeira que eu trabalhava, ia viajar para o exterior, fazia um monte de coisa. Depois que veio o filho, eu consigo viajar aqui do lado de casa. Não chegou ainda no momento da exterior, mas a gente vai chegar lá, porque a gente faz planejamento financeiro, né, Rosa? Mas o que eu quero falar? Muda a vida da gente, muda, né? Um ano eu estava comprando coisas para minha casa, no outro ano estava comprando fralda, e foi comprando fralda por um bom período. Aí depois tem a escolinha, depois tem creche, aí são outras necessidades. Mas se a gente fizer um planejamento, aí tem especialistas, a Rê, a Rosa, para direcionar que é possível, né? Lá na escola eu não tive aula de educação financeira. É culpa da escola? Não, mas meus pais, mesmo sendo semi-alfabetizados, eles tinham uma organização financeira assim, de ficar de boca aberta, sabe? Ganhando 2, 3 salários mínimos, e eu falo isso para todo mundo, honrando a minha história. 4 filhos, 6 bocas, e eles conseguiram fazer. Então, assim, a minha mãe até hoje, se eu chegar assim, mãe, tem cenzinho aí? A minha mãe tem cenzinho para prestar. É uma cultura, assim, lá na nossa família, todos os irmãos são assim, sabe? Todos tiveram esse conceito de guardar, de poupar, de ter um teto e sempre fazer os gastos menores que esse teto. Significou muitas vezes viver, né?
dois, três passinhos abaixo. E essa ideia que eu tenho. Rosa, o que você pode falar disso? Primeiro, dê boas-vindas, fale de você, e aí você já vem falar assim, se tá ligado só à cultura ou escola, porque meus pais, com pouco estudo, mas com o jeitinho deles, né, com o que eles trouxeram da vida de ensinamentos, trouxeram isso pra gente, né? Conta aqui pra gente. Oi, Pati. Oi, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, Uhum. compartilhando um pouco aí da minha vivência. Eu me sentei lá de novinha, que eu fui rebelde e não estava muito concordando com a vida que eu morava na roça. Aí falei, olha, Que lugar de não- roça? Porque aqui, eu sou de Mogi das Cruzes, a roça tá aqui, tipo, de onde meus pais vieram. Biritiba, Salesópolis, pra mim roça é isso. E você? não, o meu é roça, roça mesmo. Sou bem da roça no interior do Nordeste. Sou Ó, de, interior do Nordeste. de Baianópolis, né, na Bahia. Então, assim, era da roça mesmo, da zona rural. E aí fui para a cidade estudar, porque meu pai, ele, assim, ele não teve estudo, mas para ele estudar era Era o que ele interessante. poderia oferecer, para ele era muito importante isso. Então a gente foi para a cidade estudar, mas na escola tradicional a gente não aprendeu essa coisa como lidar com dinheiro. Né? Mas nem na cidade, viu, Rosa? Nem na cidade. E A aí, Rê, acho que é de São Paulo. Ah, depois não, a de Rê é do adulta, Rio. A Rê é do Rio, mas tá morando em São Paulo. Eu acho que também não teve no Rio também. depois de adulta, senti a necessidade de aprender, porque na escola tradicional, não. E se a gente for ver o histórico do Brasil, para a mulher é mais difícil ainda, que para a mulher só foi conseguir ter CPF em 62. Antes dependia do pai, ou do irmão, do marido. Então, assim, culturalmente, e de umas regiões para outra, era pior. Eu vejo que no Nordeste, essa cultura era pior do que no Sudeste. Eu digo que você foi privilegiada de ter uns pais que entendiam e que um dos princípios básicos, né, da gestão financeira é gastar menos do que ganha, sempre poupar. É, É o mas que diz posso fazer aquele. só um parênteses? É que meus pais, ambos, né, também cresceram em zona rural. E meu pai, especificamente, ele passou fome pequenininho, de ter zero de coisas. Então, o que que eles tinham a premissa? Tem, guarda. Usa para o básico. Eles já eram acostumados a viver minimamente. Aí tinha aquela cultura, vamos ter uma casa. O mínimo que a gente vai ter é uma casinha própria, por mais humilde e simples que seja. Tem que ter casa própria. Então, eles guardavam, guardavam, guardavam para ter a casa própria. Então, e é isso que a gente aprendeu. Guarda, tem, compra. Minha mãe ia nas lojas, quanto é à vista? Eu ficava às vezes brava com ela, que ela ficava assim, ai, mas não dá um descontinho? Mas olha só, era realmente o que eles podiam fazer. Eles tinham um X, só podia comprar naquele valor. Fosse X mais um, eles não compravam. Então eu acho que vem muito dessa escassez também, né? E aprendeu pelo lado da dor. Pelo lado da dor. Assim, o dinheiro, ele por si só, ele não aceita desaforo, ele precisa de propósito, né? Porque essa energia, então, ele precisa de um propósito. Quando É tem um isso. propósito firme, a pessoa sabe para quê, ela consegue poupar, consegue segurar ali, é, de realizar aquela coisa imediata para aguardar para o futuro. Então, assim, quando tem esse propósito, essa coisa bem clara, para que eu quero esse dinheiro? Funciona. Aí consegue fazer o planejamento e consegue cumprir esse planejamento. Eu Porque não quando não tem ouvi claro, isso. Eu não ouvi isso quando eu era criança, mas eu vi. E olha o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. Porque eu assistia o Pica-Pau, aquele desenho, criança, eu via o Pica-Pau descendo lá nas cataratas. E eu pensava assim, nossa, eu tinha uma vontade de fazer isso, e isso ficou na minha cabeça. E eu, desde o primeiro trabalho, eu guardava, fazia lá, eu ajudava em casa, fazia todo, né, por muito, até eu sair da casa dos meus pais, eu ajudei financeiramente todos os meus irmãos, mas eu tinha 28 ou 29 anos quando eu consegui fazer uma viagem para o Canadá, para ir ver as cataratas. Só que eu comecei a trabalhar com 13. Dos 13 aos 29 eu fiz uma jornada, porque eu separava dinheiro para estudar,
porque eu sempre estudei, dinheiro para investir em estudo, dinheiro para comprar livro, dinheiro para ajudar em casa. Mas tinha um dinheirinho que era para uma viagem. E até eu ter um montante para ir para o Canadá. Então, olha só, era esse propósito, eu guardava com propósito. Depois, eu vou ter o propósito de ter um carro, eu vou ter um propósito de ter uma casa. Então é isso, o dinheiro com um propósito. E não importa qual que seja ele, né? É um sonho. Isso. Eu fui aprender a lidar com dinheiro já um pouco mais adulta, tá? Depois que eu casei nova, então assim, eu não sabia lidar muito com o dinheiro, não. Eu fazia o dinheiro, que era de fazer, mas ele não ficava muito. Depois de uma certa idade, foi que o dinheiro, que eu fui aprender Virou a uma lidar com ele. chave, né? Alguém te contou que se o dinheiro não fica, é que tem alguma questão emocional aí. Pois é, a questão emocional, essa questão emocional pega bastante. Quando a gente, o dinheiro vai, você acha, não, é só falta de controle ali. Quando vai ver, o emocional é que está por trás. Exato. E aí, não se falava tanto de autoconhecimento. Terapia, então, terapia não é coisa de louco, Terapia era só para doido. né? E aí mal sabia, né, a gente, o quanto que é um salto de autoconhecimento, né? Mas você vê, a vida, o mundo, ele é tão sábio que ele oferece pra gente as ferramentas certas para as pessoas e no horário certo. Eu já guardei o meu livro aqui, mas eu estava fazendo uma live, a Rosa já participou alguns dias, tá aqui. Esse livro aqui, a Louise Hay escreveu nos anos 90. E ela tinha 70 anos na época. E tem um capítulo que se dedica inteiro para falar de parte de finanças. E ela valida o que você está dizendo aqui. Que por muito tempo as mulheres não foram ensinadas a olhar para o dinheiro. O dinheiro vem do homem, que é o provedor. As mulheres sequer eram preparadas se eventualmente ficassem viúvas ou se o marido as deixasse. Elas não sabiam sequer. Aliás, nenhuma conta no banco tinha. Apesar disso, não fazer tanto tempo, a gente está falando o quê? De 50, 60 anos atrás, mas muitas mulheres só vão passando de mãe para filha. Parece que a gente criou uma crença aqui que número, matemática não é para gente. Não, mulher é para cozinhar, cuidar dos filhos e tal. E embora tenha mudado isso, mesmo mulheres que vão empreender, vão trabalhar, elas ainda se recusam a olhar para o dinheiro. É desafiador, não é? Quando a gente está aqui numa escola de negócios, onde a gente aprende sobre negócios, a maioria das mulheres tem dificuldade de falar e sempre vai prender em crenças. Mas, gente, as crenças, elas existem da mesma maneira que existem as ferramentas que cada uma de nós temos capacidade para limpar e ressignificar ou buscar ajuda para mudar isso, porque senão pesa, né? De 10 clientes que chegam a você, quantos não têm esse peso Esse emocional? peso tá, por não saber lidar, endividado, ou por não saber lidar com o dinheiro, faz algumas escolhas não muito assertivas, acaba pegando financiamento e não tem o traquejo de olhar os juros, e acaba se comprometendo a renda familiar, às vezes esconde até do companheiro, do esposo que fez Isso é aquele mais comum negócio. que a gente imagina, né? De esconder do cônjuge, né? Então, aí faz algumas compras não muito assertivas para aquele momento, aí depois fica se culpando, aí quando se culpa, aí acaba fazendo de novo outra coisa e vai virando aquela bola de neve, e aí, se não pedir ajuda, se não buscar, fica achando que não tem saída mais, e que aí começa a pesar de tal forma que a pessoa não consegue viver dignamente, né? Fica E muitas em pessoas, como a gente sofrimento. conversou, né? Esse Setembro Amarelo é um mês de consciência que muitas pessoas, e eu não sei, não tenho índices para falar, mas muitos que eu soube, grandes empresários, eu trabalhei em multinacionais que um era muito conhecido, muito carismático, foi em 2008. Eu trabalhava na área de RH na época e eu que recebi a ligação. E foi por questões financeiras, sabe? Semana passada, no dia 8 de setembro, nós fizemos uma live para falar sobre o Setembro Amarelo, que não é tabu. E uma das parceiras que estavam juntas, ela trabalha com seguro. E muitos homens perguntam se o seguro vai contemplar caso da pessoa desistir dessa vida.
E porque muitas vezes no desespero a pessoa se preocupa até com relação à família. Olha só, a busca e que tamanho de peso. Então, assim, é uma live que é desafiadora de fazer, né? Porque a gente quer trazer que não precisa, tem soluções. A Rosa está aqui para falar. Existem funções práticas, existem formas, mas assim, da mesma maneira que a dívida não chegou do dia para a noite, a gente também precisa de um tempo para que a gente possa liquidar ela. E a Rosa está aqui para falar. Não é para largar de pagar contas arrumando outras, mas quando chega uma pessoa e fala assim, Rosa, eu estou desesperada. Eu estou devendo dinheiro para o mercado, minha família não sabe disso, eu não sei o que fazer. Como você acolhe nesse primeiro momento? Acolha a pessoa, faça uma pergunta, calma, tudo tem jeito, tudo nessa vida tem jeito. Só a morte que, quando ela vem, que for o dia dela, que não tem jeito, mas o resto tudo tem jeito. Aí vou entender como é que está a situação da pessoa, como é que ela chegou nisso. Eu falei, tá aqui, tá, mas como é que você chegou nisso? A partir daí, planejar, olha, existem esses caminhos. Paciência, calma, porque às vezes tem coisas que não resolve da noite para o dia, precisa de um certo tempo, porque se Uhum. demorou para fazer essa dívida, ela também vai precisar de um certo tempo para poder negociar, ver o que foi feito, que oportunidades tem, que ações vai ser necessário tomar a partir disso aí, porque aí a gente vai olhar pessoa individual. Como é que está a situação dela hoje? O que é que causou que ela está nessa situação? O Ali no que é que fundo ela do fez? poço vai jogar uma luz, né? Você vai jogar uma luz para procurar ali qual que é o primeiro caminho, qual a primeira ação, porque vai ter uma série de ações para fazer. Tem que ter muita coragem, né? Sim, muita coragem, porque não é fácil assumir que está endividada, que está com esse problema nesse tamanho. Mas aí há negociações, o mercado ele está aberto a negociações. Rosa, Se, eu por já exemplo, vi está cada devendo no situação. cartão, existe oportunidades de negociar, ter desconto, de chegar a um acordo. Tem, Rosa, eu já vi pessoas que falaram assim, eu tinha 4.000 e que tem por 400. Eu tinha, sabe, às vezes números exorbitantes e que realmente mudou. Quando a Rosa falou assim, calma, gente, a primeira coisa é respirar. É nesse momento que a gente busca essa sabedoria, em qualquer momento. Mas é não pensar que ali não tem caminho, porque muitas vezes a gente está tão no escuro, a gente fala, não, você não sabe o que eu estou passando. Você vai falar que não tem, não tem, você vai falar que tem. Mas primeiro assim, dê uma oportunidade, né? Dê uma oportunidade, se perdoe. Eu acredito muito que a gente assumir falhas e erros é realmente um ato de humildade muito grande, né? Então, opa, aconteceu isso, seja por qualquer razão, e agora eu vou olhar para isso, porque o dinheiro, a Rosa falou, dinheiro não leva desaforo. Então, vamos olhar para ele, sim, eu estou disposto a arrumar toda essa bagunça e agora eu vou respirar e eu vou confiar que tem profissionais aí que vai me mostrar o como, porque eu não sei o como. Né? Aí, nesse acolher, mas se perdoar, né, por o que fez. Fez, está feito. Agora pensa, daqui para frente, que atitude eu posso fazer para mudar isso? Porque para trás não tem mais o que fazer, para trás já está para trás. E daqui para frente, o que é que eu vou fazer? Com quem eu vou conversar? Que oportunidades eu tenho para mim? Porque tem oportunidades para mim poder sanar esse problema. Rosa, a Se vergonha não der também conta, pula, não pula? Que tem gente que não tem gente que chega assim para você e fala, eu tenho dívida, mas não sei nem quanto, que ela não teve nem coragem de calcular. tem. É o que mais tem. Normalmente diz assim, olha, eu estou devendo... A pergunta, ele fala assim, qual é o seu gasto mensal? A pessoa diz, ah, é tanto. Eu falei assim, como é que você calcula? Aí quando vai fazer, ver, a pessoa está bem por fora, porque não tem o controle da entrada, não tem o controle da saída. E aí perde, em um certo ponto, perde os gastos, perde o que é que está fazendo. Então, assim, no meu trabalho, a gente faz essa avaliação de tal forma para a pessoa ficar leve, né? Porque não ficar pesado. Para ela, E a gente olha, até para trouxe trás o eu não tema, sei, né? mas e daqui para frente?
como a gente não deixar pesado, porque é tão pesado que, como ela falou, causa separações, desarmoniza famílias. Muitas vezes a pessoa ela entra numa depressão e depois não consegue nem trabalhar, ou no pior dos fatos é quando chega ali que ela desiste de um tudo. E ali é onde não dá para fazer mais nada mesmo. Mas é como Rosa falou, enquanto a gente está aqui, a gente vai dar um jeito. E para cada pessoa, assim, cada um tem a sua digital, cada um tem a sua história, cada um vai ter uma forma, porque tem gente que pode ter uma renda extra, fazer algo, negociar e tal. Tem pessoas que não, tem pessoas que estão vivendo de uma situação mais desafiadora, ou inclusive até nesse momento, né? Passando por transições, empreendendo, vivenciando, e é muito desafiador elevar a autoestima, elevar a nossa energia, se a gente está lá embaixo, né, vibrando baixo. Mas não é o pulo do gato? O pulo do gato é aumentar a energia, justamente porque quando está lá, que a energia está baixa, não tem força suficiente para achar, ver a solução. Porque existe a solução, mas está tão ali embaixo que não consegue enxergar. É isso mesmo. Mas, olha, um detalhezinho, mas está de tal forma envolvido ali naquele sofrimento que não consegue enxergar a solução. Gente, aproveita que a especialista está aqui, faz perguntas, veja ali, se você conhece alguém que está passando por isso, está passando por isso, porque aí eu ia falar assim para você, nossa, Rosa, mas tá, eu não sabia o quanto eu tinha, né? E aí eu descobri que eu tenho aí um número bem interessante. E agora? Se eu estava desesperada porque eu já sabia que eu estava em dívida, agora eu estou desesperada porque eu sei o número da dívida. Como que você acalma uma pessoa para falar, pronto, agora você sabe quem é a pessoa que você vai enfrentar, que você vai, né, fazer as pazes, que a gente não vai lutar com a dívida, a gente vai fazer as pazes com ela. Ou você vai ficar desesperada porque você está assustada com a bagunça que tem. Como que você vai falar para a pessoa elevar a energia se ela estava preocupada, e quando ela olha que o negócio é mais fundo, como que a gente eleva a energia dessa pessoa? Pessoal, olha, calma, paciência, vamos aqui ver quais as alternativas. Tá grande? Tá. Aí divide em pequenos, em pedacinhos. Olha, primeiro eu vou ver quanto entra. Pronto. Depois eu vou ver, eu estou gastando com isso, com aquilo. O que pode ser excluído? O que pode ser melhorado? Que negociação eu consigo fazer? Que oportunidades tem no mercado que eu não estou percebendo? Por exemplo, o que eu sei fazer que eu consigo gerar renda extra? Ou eu estou gastando aqui, mas eu não tenho essa precisão disso. Por exemplo, uma taxa de cartão de crédito, uma taxa de conta bancária, um desconto na energia elétrica que não conhece, não sabe. Então, assim, na hora de fazer compras, perde oportunidade. Então, Muitas tudo isso analisado. oportunidades, né? Assim, aí quando vai juntando os tiquinzinhos, que soma lá no total, aí dá Às um vezes é valor, uma valor alto. parcela, às vezes é uma parcela de alguma coisa. E eu vou falar assim para vocês, eu como comentei, né? Eu já vim desse pensamento de escassez, eu sempre ganhei inicialmente lá nos meus primeiros trabalhos, os primeiros anos de trabalho, foi sempre assim, o teto mínimo, então eu já tive que me acostumar àquela coisa. Eu sempre falava assim, meu pai falava, eu ganho o suficiente, e a minha crença também era ganho o suficiente. Aí eu pagava faculdade, eu pagava curso de inglês, e ainda fazia o dinheiro para poder ajudar em casa, minimamente. Não tinha dinheiro para o lazer. Pronto, acabou. Para eu ter um dinheiro para um lazer, eu tinha que dar os meus pulos, gente. E esses dias não, alguns anos atrás, eu encontrei uma professora da faculdade que eu falei assim, professora, a senhora me salvou tantos meses, porque eu levava revistinha de Demilos e Avon, que a minha irmã tinha, que era de alguém. Por muito tempo eu tinha mais roupinhas, lingerie da Demilos, porque eu pegava aquelas promoções bem em conta, mais do que hoje eu tenho, porque eu pegava esses pulos. Gente, eu já trabalhando em CLT durante o dia, como eu não abri mão de pagar meu curso de inglês. Eu sempre fui apaixonada por inglês, então na minha conta tinha que caber o curso de inglês, o mais baratinho que fosse, né? E aí, só que depois isso virou para mim uma renda, porque
eu terminei a faculdade e comecei a dar aula de inglês. Então, olha só, foi um investimento, não foi uma despesa. E por anos eu dei aula de inglês, vendendo a voo, fazia culinárias quando era época de coisas assim. Então eu sempre fui, eu nem sabia que isso era empreender. Eu falava assim, não, sempre fui CLT. E eu, por que a Rosa tá, por que eu tô falando isso para a Rosa? Eu não fazia isso porque tinha pendência financeira. Eu fazia isso para conseguir ter algo. Então, quando eu quis ter um carro, eu descobri que tinha que pagar gasolina, manutenção e seguro. O dinheiro que eu tinha não era suficiente para pagar tudo isso. Então, eu fui dar aula, eu fui fazer renda extra. Primeiro, eu fazia o dinheiro para ter as coisas. Não é uma cultura nossa. Veio um chip aqui na Patrícia, mas o que eu quero dizer? Eu sou muito abençoada, e o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente culpa o governo. Eu também não tive, eu estudei escola pública a vida inteira. Eu também não tive dentro de casa, porque meus pais foram semi-alfabetizados. Mas o que eu quero dizer, se a gente tem uma garra, uma vontade, o como aparece, gente. A gente cria a nossa realidade. Né? Então, eu quero usar... Já que a escola tradicional não ofereceu, tem educação financeira agora, depois de adulto, e busca, como eu, né, que depois de adulto eu fui buscar educação financeira. E você dá aula, você faz grupos e mentorias? Também faço mentorias e também atendo individual. Então, olha só, que oportunidade. Então, você vai esperar cair na dívida ou vai esperar? Porque outro dia eu bati esse papo com a Rosa e falei assim, olha, Rosa, eu tenho umas reservas, né? E eu faço reserva porque agora em outubro eu pago a anuidade da escola do meu filho. Ah, Patrícia, não sei o que, gente, quando meu filho era bebê, eu tinha uma programação para pagar a creche, que eu trabalhava em CLT. E a empresa deu 6 meses. Esse valor dos 6 meses, eu coloquei uma conta, porque eu pensei, eu vou ficar sempre com 6 meses de crédito. E aí descobri que se você pagasse 6 meses, você tinha um bom desconto. Opa, fiquei com mais crédito. E o Arthur tá 10 anos na escola já, né? E hoje já tem uns 4 anos que a gente se organiza para pagar a anuidade disso. Só que como a Rosa colocou, não é de agora. É um planejamento que vem sendo plantado 10 anos atrás. E isso vai facilitando a vida, porque o que paga 30% de desconto hoje para você? Qual a aplicação? Não tem. Porque quando você. Aí esse é um dos cálculos. Você faz a Selic, tá 15% ao ano. Aí você faz o cálculo. Se o desconto for maior do que a Selic, pronto. É esse aí que você vai, essa atitude aí que você vai tomar. Porque normalmente os investimentos vai pagar até a Selic. O desconto é maior que ela, porque ela é a base que você faz os cálculos para você comparar, o comparativo. Isso aí, ó, ótima oportunidade, pagar antecipado. E todo mundo quer isso, não quer? Sim. Só que o que eu quero dizer para as pessoas, isso é possível para qualquer pessoa. Né? Eu penso nisso, porque às vezes as pessoas falam que a gente põe uma régua de uma realidade. Não, eu fui criando essa realidade. Agora, né, como pais, eu sempre pensei assim lá à frente, eu quero minimamente até os 18 anos proporcionar para ele o que for de melhor. 18 anos você quer ir para o exterior, você quer ter uma faculdade, você tá aqui, ó, daqui para frente, por você. Só que se eu não ensinar isso, vai chegar, parece que é um montante. Então, eu penso assim, é o nosso trabalho hoje que vai cocriando ali, paralelo, ensinando de cá. Então, não importa o que eu não tive, mas importa o que eu estou fazendo agora. Então, se o momento hoje está bem apertado, que é a questão financeira, por conta de pendência, vamos olhar para ela, mas paralelo, você concorda comigo que é importante separar uma partezinha para já fazer um montante? Sim, eu queria falar de uma situação que está acontecendo com o brasileiro, entrando no jogo do tigrinho, né? Porque tem aí das bet e tudo mais, vai ser esse jogo do tigrinho, achando que é investimento. Quando a pessoa vê, já se perdeu valores grandes dele, da família, às vezes do trabalho. Eu nunca nem ouvi falar o que é esse tigrinho. Você quer, por favor, falar para mim? É um joguinho eletrônico que está aparecendo aí para todo mundo. A pessoa põe um dinheiro e fica jogando. E aí, como o jogo já diz,
Mas ele Azar, aparece jogo com de a azar. cara, assim, ele aparece com a cara como se fosse um investimento. Aí a Tá. pessoa põe o dinheiro, gasta. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, assim, no Brasil está problemático isso no momento. Quantas pessoas estão sendo ludibriadas, porque acaba pegando aquela coisa da endorfina, de parece que é uma coisa fácil. Gente, não tem dinheiro fácil, não, né? Acabei de falar. Não existe E eu dinheiro fazia fácil. 3, 4 trabalhos, acordando 5 horas da manhã, chegando 11 horas da noite. Agora mesmo, eu trabalho até 11, meia-noite com facilidade, quase todos os dias, e acordo 6 horas da manhã todos os dias. Se a gente pensar assim, que opa, é facinho, cai do céu, realmente a gente está se ludibriando mesmo, né? Tá, então é bem importante É bem deixar falar importante aqui porque da especialista. Tigrinho não é investimento. não é investimento, day trade não é investimento. Eu aprendi da pior forma possível. Aprendi na dor que day trade não é investimento. Aí entra a parte da gente estudar, investir em cursos para poder ter esse conhecimento, para não cair, porque a tentação é bem grande. É como um vício de qualquer um outro, e você vai ali, quando você percebe, você está ali, se você não pedir ajuda para sair, não consegue sair. Então, É assim, como muito diferente experiência para você, própria, esses históricos, está chegando bastante. bastante. O do Tigrinho está tão complicado aqui na região que tem um pessoal que trabalha com o agro. Então, assim, trabalham, quando percebe, torrou aquela grana inteirinha, assim, no instante. O salário foi embora no Tigrinho. Tá. E aí tem gente tirando a vida por causa disso, que não está dando conta, está colocando o dinheiro além do dinheiro dele, da família, ou tem E a um família dinheiro. nem faz ideia, porque aí a pessoa entra num lugar de vergonha, ela entra, como você falou, eu entro na culpa, de repente, como se tornou algo. Não, eu perdi, mas eu vou ganhar. Eu não sei, mas eu acho que é a mentalidade. Eu tenho que ganhar. Como não dá um basta, o negócio vira essa bolona de neve. Olha só, como é muito preocupante. Algumas coisas eu não acesso, sabe? Eu até falo para as pessoas e tudo que a gente tem que saber chega no tempo certo e na hora certa. Mas nós, como seres humanos, a gente muitas vezes busca mesmo a dopamina, aquela coisa, é uma distração, eu vou só. Gente, não tem maneira mais poderosa do que conhecimento. E de autoconhecimento, então, é vida. Né? Quando a gente tem o autoconhecimento, e não é que tem que ser difícil, eu não acredito que tem que ser difícil, mas é trabalhoso. A gente fazer o nosso dinheiro de forma honesta dá trabalho, por isso que chama trabalho. É dedicação. Então, se você já ouviu falar desse tal, desse tigrinho, fuja. Se você está nele, fuja o mais rápido possível. Ainda não deixa virar essa bola de neve, porque o que vai mudar tudo isso é a informação. Quantas vidas já foram e quantas outras irão se a gente não abrir aqui o jogo do quanto que o dinheiro pode pesar. Então, para a gente ir caminhando aqui para um caminho. Alguém, vocês já sabem desse tal desse tigrinho, gente? Ou só sou eu que sou de Nárnia? Meu marido entrou aqui, às vezes ele fala assim: você não deve estar sabendo, né? Eu falo: não tô, não. Porque tem coisas que eu não preciso saber, não quero saber. Mas quando chega, chega dessa forma, de forma informativa. Mas olha só. Primeiro, o dinheiro realmente ele é uma energia boa. O dinheiro, ele faz parte do nosso mundo físico. Ele é a energia da gratidão. Então, se eu contrato o serviço da Rosa, eu pago pelo serviço da Rosa me ensinar, me mentorar, me ajudar a melhorar as minhas finanças, seja para multiplicar, se eu já sou investidora, seja para eu aprender a investir, se eu tô ali empacada, sobra um dinheirinho, eu deixo largado, sem olhar para ele, se eu não olho para ele, ele vai embora, ou seja, para uma terceira situação, se eu já tô realmente com complicações financeiras. Aí eu vou e invisto nela. Faço ela, como empresária, crescer no negócio dela. A vida é tão abundante que volta de volta para mim. Só de eu sair de uma dívida, eu já durmo em paz. E quantas pessoas, a Regina, outro dia, não sei se a Regina está aqui, mas uma vez ela contou para mim que uma mentorada falou: nossa, eu saí de endividada para investidora. Gente, que sonho, né? Que sonho. Porque Assim, eu tudo é possível, né? Às vezes a pessoa não enxerga assim com a orientação, ela não enxerga que tem uma oportunidade. Então, assim, tem uma dívida,
aí paga com desconto, aquele desconto é suficiente para pagar, por exemplo, o meu serviço. E ainda, né, e a pessoa já começa a se organizar. É Então, assim, isso, é voltar para gente. Quando alguém me contata e paga pelos meus serviços, é a gratidão dela da transformação. Por exemplo, hoje, quando eu recebi a mensagem dela falando, nossa, eu tô em paz, eu tô indo trabalhar, eu tô feliz, eu tô leve. Ontem ela estava angustiada, antes de ontem ela estava querendo matar o primeiro que aparecesse pela frente, e aí de repente, olha uma transformação. Então o dinheiro é o que? A energia da gratidão. Eu dedico o meu tempo, o meu conhecimento, as minhas experiências e informações para ajudar a pessoa na parte emocional. Em aí a sua contrapartida, energia com esse depoimento vai lá em cima, né? E aí, com a energia lá em cima, a energia da abundância e vem mais dinheiro. me vem mais dinheiro. Então, olha só, ela falou, pode, coloca lá, publica isso daqui e tal. Eu falei assim, olha só, que lindo. E é isso, muitas vezes, se a gente paga uma coisa com dó, então, por exemplo, vai pagar imposto de renda. Gente, é a lei. Paga gratidão, imposto de renda, se eu estou pagando tanto, é porque eu também estou ganhando tanto. Não vai pagar reclamando que o governo vai usar ou não vai usar. Não é sobre o governo, é sobre a gente fazer certo. Você é MEI, que é empresário, você é ME, Simples Nacional, não importa, tem um teto, a regra do jogo, paga e abençoa. Vou pagar ali o serviço da Rosa. Ai, Rosa, é tanto, Rosa, eu vou pagar e honrar seu serviço. E aí eu recebo proporcional que eu tô. Eu paguei ali, comprei uma garrafinha de água, comprei um livro. Conforme a gente vai fazendo, isso é a energia do dinheiro. Ele não é para ser pesado, ele é para circular. A gente vai investir, como a Rosa falou, você tem um porquê? É sair do aluguel para ir para uma casa própria? Aí depois vocês conversam com a especialista para ela falar se vale a pena ou não, se é melhor investir ou comprar. Mas também é sonho, né? Para pessoas é um sonho. Você quer fazer uma viagem? Então, assim, é muito mais fácil, de repente, você ter um planejamento do que entrar numa dívida gigante aí de um cartão de crédito e, de repente, depois não dar conta do cartão de crédito e a viagem dos sonhos virar o quê? Um pesadelo, virar um pesadelo. Mas só com planejamento tudo é possível, né? Tem que planejar ir devagarzinho. Por exemplo, agora é uma época, né? Já estamos findando o ano, já planejar o 2026. Porque final do ano chegando, aí sem planejamento, costumam as famílias fazer um monte de dívida, aí compra os presentes sem planejamento. Aí quando percebe já estourou o cartão, passou do lançamento, então tudo, com planejamento, tudo é É possível. tudo possível. Você sabe que nessa época que eu fazia inglês, né? E eu vou contar mais. Eu recebia vale, ticket para almoço, sei lá. Se hoje o vale fosse R$ 50 por refeição, eu comeria 25 para guardar 25. Eu fazia literalmente isso. Aí, desse dinheiro que eu economizava, eu utilizava para fazer outras coisas, né? Ou era para comprar um livro, essas coisas que não cabiam no meu orçamento. Então, quando as pessoas falam assim, eu vendi o almoço para pagar a janta, eu literalmente fazia isso. E muitos passeios, os primeiros passeios foram dessa plantaçãozinha, assim, um pouquinho. Então, às vezes a pessoa espera ter um X para ela começar a fazer uma reserva financeira. Hoje, um tesouro, a partir de quanto a gente pode colocar, Rosa? Olha, tem investimento a partir de R$ 1. A partir de R$ 1 já pode, tem CDBs de R$ 1. O Tesouro vai lá 30, 35. Tá. Mas existem Um outras lanche coisas do de R$ 1. McDonald's é mais caro que 35 se a gente for comprar um combo. Então, Sim. pensa, por mês, né? Muitas vezes a gente come o McDonald's, a pizza ali. Então, eu quero dizer que quando a Rosa fala que dá-se jeito, às vezes a gente está deixando ir pelo ralo algumas opções, e se a gente for somar lá esses 35 vezes 12, já é um valor que a gente de repente nem teria. Exige um pouquinho de sacrifício, porque, por exemplo, eu escolhi almoçar degraus menos, uma comidinha boa, tal, mas era uma marmitex mais simples, levar de casa para sobrar para eu poder para eu pagar o inglês. Por um tempo, eu me sacrifiquei para pagar o inglês. Depois, esse inglês que eu paguei, vendendo o meu ticket de almoço, ele me virou uma renda extra. Então, quantas vezes a gente fala assim, não tenho o que fazer de renda extra.
Não faz muito tempo, eu peguei brigadeiro da minha vizinha, tem uma vizinha que faz doces maravilhosos, e eu estava num grupo fazendo uma atividade do Sebrae. E a gente tinha que fazer dinheiro em 2 dias, na hora do almoço. E a ideia foi de vender brigadeiro. Rosa, a gente era em 5. A gente saiu indo em restaurante, em porta de fábrica, de escola. Aí eu pegava, eu não lembro bem, mas tipo, ela vendia o brigadeiro por 1 e pouquinho, que eu dei os ingredientes, dei tudo, e a gente vendia por 3. Em 2 dias a gente levantou, estou falando de 2018, faz um bom tempo, um dinheiro. Então eu sempre falo, gente, a gente tem essa Eu participei capacidade. também do Entretec? desses eventos do Sebrae. Aí É. eu fui de vender flores, as Fez flores dinheiro, não fez? artificiais. Fez Aí eu dinheiro. pegava os buquês, né, na loja e do meu ex eu ia lá, não tinha um espaço e oferecia para o pessoal. Então, assim, também fiz. Também fiz renda extra com comida. Eu Fez, fazia né? comida e a minha filha entregava. Eu acho tão sensacional. Olha, não tem uma pessoa, e no Panteras mesmo, já teve Pantera que colocou rifa lá, falou assim, meninas, estou fazendo uma rifa de tal, vocês, né, podem ajudar a comprar. Eu comprei mais de uma vez rifa. Eu já fiz rifa quando eu estudava na faculdade, já fiz rifa, e compraram. Então, assim, eu acho que não tem nada mais genuíno que a gente se colocar ali, olha, estou fazendo tal coisa em prol de tal coisa, quem pode ajudar? Sabe? Então é isso. Já se eu for pensar de tanto de coisas que eu já fiz para renda extra, né? E até hoje eu dou meus pulos. Quantas vezes eu não vejo as coisas do meu filho que ele cresceu, eu separo um tanto para doar e um tanto para vender. E agora ele está fazendo o cofrinho dele. Então, outro dia a gente vendeu a bicicleta e ela foi parte de entrada de uma bicicleta que a gente deu um upgrade, o menino cresce, né? Roupa também, a gente mudou ele de escola. Todo o lote de roupa eu vendi e deu para dar entrada nas novas roupas. Então, ele vê isso, sabe? Outro dia eu falei assim: ó, filho, tem essas coisas aqui, a mamãe vai fazer dinheirinho para você. É R$ 10, é R$ 15, mas ele fica todo feliz. Tem o marketplace do Facebook, gente, eu já vendi muita coisa ali. E eu lembro que a Natália Arcuri falava muito sobre isso, né? Venda suas coisas, faz venda extra. Então, tem oportunidades. Né? Então, E como quando a que é gente uma. for pensar, fala assim, olha, eu não tem como fazer, mas aí você pensa, que 5 habilidades, 5 coisas que eu sei fazer que pode ser monetizada. Por exemplo, cuidar do pet, ah, é, um bolo, um doce. Então, assim, Hoje em quando, dia, o quando pessoal quer passear e não tem o que fazer com pet, né? Ter alguém de confiança para cuidar do pet é valioso. exatamente, coisa do pet. Você lembrei do pet porque tem um pet aqui que tá querendo participar da live. Ah, eu tô ouvindo aí, mas é gostoso. Mas eu vou falar para você. O meu tá dormindo desmaiadão ali. Nossa Senhora. É assim, hoje, quando a gente vai viajar, tem que colocar no planejamento o custo do pet, gente. Hoje, aqui, pelo menos na minha região, o mínimo é R$ 100 por diária. Para levar o pet, tem lugar que cobra 70, R$ 80. A gente tem que fazer a conta, porque E agora. tem lugar também que não aceita, né? Então, assim, dependendo para onde ir, o pet vai ter que ficar. Exato. Então aí tem a conta do pet. Olha só, então se a gente colocar e descobrir as dores das pessoas hoje em dia, né? Quantas pessoas estão aí fazendo alimentação numa uma restrição alimentar? Quem vende alimento sem glúten para mandar para a escola? Quantas coisas tem? Nossa, tem infinitas possibilidades. Tem gente que faz um bolinho de pote, só essa pessoa faz. Né? Sim. Então, eu falo para o meu filho sobre as pessoas saberem realmente que tem oportunidades. Aqui eu sinto que ele tem uma veia, sabe, também de empreender. Eu nem sei se é porque ele veio fazendo ou se é por causa dele, mas eu já planto nele que dinheiro é importante e que não é para ser pesado, que tudo é uma questão de mentalidade. Rosa, como as pessoas acessam você? Conta aqui. Olha, me consegue pelo WhatsApp, me consegue pelo Instagram, por telefone, né? E o seu arroba, Rosa com Z. Rosa com Z. Uma rosa que teve um erro de grafia, mas que facilitou a minha vida depois. Ficou uma rosa diferente. Então, mais fácil do pessoal localizar. Rosa com Z, Rosa Souza ponto Financas.
Aí consegue me achar no Instagram. Então, segue a Rosa. Para quem é da audiência da Rosa, que vai assistir depois do gravadinho, foi um prazer servir, foi um prazer conversar, trazer consciência. A maior lição aqui para mim, além de aprender que existe um tal de tigrinho, é saber que lembrar o quanto que é importante a gente trazer autoconsciência e que para tudo tem sim uma razão. Basta que a gente ir atrás, pedir ajuda, cuidar dessa parte emocional, que é isso que vai levar a gente sim para honrar, para prosperar. Eu comecei a live falando, olha para uma árvore, o tanto de frutos que ela dá, quanto mais a gente tira, mais ela tem. Se a gente vai no mar, a Louise Rey falava isso, tem um mar, a gente pode pegar um copinho de água, a gente pode pegar um esguicho, vai continuar tendo água. E a mesma coisa para o dinheiro, né? A gente é merecedor, tá à disposição. Eu citei, você estava no comecinho da live, onde eu moro tem uns 5 pés de amora, e tem 2 que tá assim, abarrotada. E todo dia eu vou e tiro um tanto de amora, só que tem 3, 4 pessoas que tiram, sendo que tem para 51 casas e até mais. Tem amora que quase que estraga, ou estraga mesmo porque não dá conta. E o dinheiro é a mesma coisa, é uma fonte abundante. Alguns não souberam lidar com ele, porque se eu tirar toda a amora e deixar de jogada, ela vai apodrecer. Né? E eu vou ficar com fome da amora. Então, o dinheiro é isso, é sobre a gente honrar, sobre a gente cuidar do nosso emocional, a gente saber que a gente merece, a gente saber que não importa se não tivermos educação, hoje tem. Né? E tem possibilidades de ir atrás. Existem livros, existem cursos, existem profissionais que sanam essa falha. Sair daquele lugar que não tive. E olha só, eu sou uma coisa para desconstruir. Quando eu converso com as pessoas, que eu falo assim, gente, eu venho de família muito humilde, com pouco recurso financeiro e menos ainda de autoconhecimento e menos ainda de conhecimento. Porém, o essencial eles trouxeram, né? Trouxeram esses valores, e para mim é muito bacana saber e dizer que não é meu pai e minha mãe não tem culpa, não. Pelo contrário, eu sou grata por tudo que eles me ensinaram, e a partir do que eles me deixaram, eu dar continuidade. Essa é a minha responsabilidade. Então, para quem vai assistir gravado, é uma honra estar por aqui. Eu estou no @PatiSantosTerapeuta. Eu te auxilio a olhar para essas sessões emocionais, seja de forma sistêmica ou muitas vezes é realmente racional. A gente vai trabalhar as crenças, e crença não tem nada a ver com energético, embora eu seja terapeuta energética, não tem nada a ver com emocional. É o que eu vi, o que eu ouvi, e eu estou reproduzindo. Eu sou a prova viva que eu via meus pais vivendo uns degraizinhos a menos do teto que eles tinham, para que sempre tivesse uma reserva financeira. Eu vivi isso e eu continuei com isso. Só que se eu vivi o contrário, em coach, consciente, a gente trabalha isso. Não precisa de nada de diferente. E eu acredito que juntando as minhas ferramentas de Regina, como de Rosa e de tantas outras educadoras financeiras, hoje a gente está no patamar, daqui a pouco é você que está ensinando. A Rosa falou, aprendi de um jeito ruim. Quantos educadores antes foram endividados, passaram por processo, sabe a dor do processo, mas sabe que dá para resolver. Sim. Né? Quer deixar uma palavra final, Rosa? Obrigada, Paty, por participar, por contribuir aí no seu canal. E eu estou à disposição do pessoal que queira saber mais como é que lida com a parte financeira. Vai fazer algum movimento, alguma sala secreta? Tem alguma forma, assim, para o pessoal estar mais juntinho de você? Se quiser tirar dúvida, já sabe. Vai lá, @Rosa... esqueci seu sobrenome agora. Souza? Rosa Souza, Financas. Financas. Aí você vai lá no direct, Rosa, ó, o que você me dá de instrução aqui? Ou ela junta todo mundo numa sala e tira uma dúvida. Não sei se você tem algum e-book. Já aproveita aí e já chama o pessoal. Sim, eu tenho e-book de como negociar dívidas, tenho um grupo no WhatsApp que dou dicas de ações práticas, né, para começar a roda girar. Fala uma para a gente finalizar aqui a live. Fala uma sugestão para... Marinha, maravilhosa, boa tarde. Ela vai deixar... A sugestão que eu dou é: comece a investir, comece de pouquinho, R$10, abre uma conta no banco digital que você não paga nada por ela e começa a fazer investimento. Aí o cérebro vai entendendo e vai pegando aquele hábito de investir.
Então, assim, se por um dia por mês, aí vou colocar, começa R$ 10, por exemplo. Aí põe ali e o cérebro vai entendendo. Então ele vai acostumando e aí já vai fazendo isso, vai fazendo automático, fica levezinho. Perfeito, então, olha só, quer mais? Vai lá, fala para ela trazer um e-book. E eu agradeço pelo seu tempo, que seja inspiração para que alguma pessoa esteja ouvindo hoje, e você conhece alguém que está ali se enforcando nas dívidas, lá num poço fundo, diga para ela, tem caminho, não precisa ser Tem pesado, caminho. tem Não caminho. precisa. Essa é a Tem mensagem. caminho, tem pessoas. E não precisa ficar sozinha nesse fundo do poço. Essa ajuda. Aline, falei de você agora há pouquinho, né? Como é maravilhoso a gente se libertar das dívidas emocionais, juntos se libertar das dívidas financeiras e viver com mais leveza, né? Acho que a mensagem da live é isso, né? A gente fala assim, né? O dinheiro não precisa ser pesado. Então, a gente honra, agradece. Dinheiro é bom e que pode ser mais leve. Gratidão, minha linda. Obrigada, Paty. Beijo, gente.